Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Esse é um vídeo que dá sequência à nossa série que analisa a relação entre ciência e religião, e agora iremos tentar responder este questionamento sobre se atualmente os historiadores da ciência, o que eles dizem sobre o suposto conflito entre ciência e religião ao longo da história. Será que os historiadores da ciência tratam esse tema como antigamente era tratado, no sentido de que há um conflito entre ciência e religião, ou o que eles atualmente dizem sobre essa relação, de dizer que a religião sempre atrapalhou a ciência, que a religião foi um atraso para a humanidade, alguma coisa nesse sentido, né? Nós iremos então abordar o que os historiadores ao longo da história trataram sobre esse tema, como foi o processo de desenvolvimento da bibliografia em torno disso, né, e apresentando sempre os melhores autores, as obras que foram mais cativantes, que foram mais interessantes nesse tema, né? Primeiramente, nós temos que tratar de dizer que nós temos a história da ciência como uma disciplina autônoma, né? No século XX é que ela se tornou mais intensa no sentido de ser estudada, de ser analisada e de ser uma cadeira própria como uma disciplina, né? Nós temos a história como disciplina que estuda e analisa, né, a história propriamente, né, do passado, etc. E temos a história da ciência, que é um ramo específico da história, que trata basicamente de analisar os desenvolvimentos científicos, a tecnologia, a relação da ciência com relação à religião ao longo da história, a relação da ciência com relação à sociedade, enfim. Trata aí então da história da ciência nos vários âmbitos, né? Também relacionando com a filosofia, com a teologia, etc. Então nós temos dois campos: a história, que é o que é mais comum de ser estudado, né, nas universidades, e temos a história da ciência, que é um ramo específico propriamente aí da história, né? Então por isso é o que nós vamos tratar especificamente da história da ciência, né? E por isso que vários autores da história em geral, elas não vão ser colocados aqui dentro da historiografia, e sim aqueles autores específicos da história da ciência, né? Mas para iniciar sobre desenvolvimento da história da ciência, nós temos que primeiramente começar a falar sobre Auguste Comte, né? Auguste Comte ele foi considerado o primeiro filósofo da ciência, né? E ele formulou a chamada doutrina do positivismo, né? E ele influenciou vários escritores, né, com a corrente chamada positivismo. Também influenciou, por exemplo, Karl Marx, né, e dentre outros. O Auguste Comte ele tinha a sua proposta de que a ciência era o maior desenvolvimento do ser humano ao longo da história. Depois de ter se desenvolvido primeiramente com a religião, depois com a filosofia, passou-se a ter a ciência como um alto grau. E o Auguste Comte ele trouxe várias contribuições no sentido de analisar as ciências propriamente dentro do aspecto da sociologia, por exemplo, né? Então, em 1830, ele escreveu o curso de filosofia positiva, né? Onde ele traz três noções fundamentais. Primeiro, é que uma obra sintética não poderia ser produzida sem recorrer constantemente à história. Dois, que é essencial estudar a evolução das ciências para entender o desenvolvimento do pensamento humano e até a história da humanidade. E três, que é importante conhecer a história de toda a ciência e não a história de uma ou mais ciências determinadas. Com isso, com esse curso de filosofia positiva, ele apresentou as primeiras bases para se formar uma disciplina da história da ciência, né? Então por isso que Auguste Comte ele é considerado como o fundador da disciplina História da Ciência, muito embora ele não tenha escrito propriamente sobre esse tema, né? Ele foi o primeiro a elaborar a ideia de que deveria existir um estudo mais aprofundado da história da ciência, né? Em 1832, Auguste Comte ele pediu então ao ministro Guizot, né, a criação de uma cadeira em História Geral da Ciência, né? Só que isso não foi concedido, né? Somente no final do século XIX é que isso foi concedido. Mas basta dizer que o Auguste Comte foi um dos primeiros a propor aí a necessidade de se fazer uma cadeira de História da Ciência e propôs isso, né? Aqui dentro do seu curso de Filosofia Positiva ele diz o seguinte: estamos por certo convencidos de que o conhecimento da história das ciências é da mais alta importância. Penso ainda que não conhecemos completamente uma ciência se não conhecemos sua história, mas esse estudo deve ser concebido inteiramente separado do estudo próprio dogmático da ciência, sem o qual essa história não seria inteligível. Consideraremos, pois, com muito cuidado, a história real das ciências fundamentais
que será o tema de nossas mediações. Mas isto acontecerá somente na última parte desse curso, e relativa ao estudo dos fenômenos sociais, que trata do desenvolvimento geral da humanidade, em que a história das ciências constitui a parte mais importante, embora até aqui a mais negligenciada. No estudo de cada ciência, as considerações históricas incidentes que se apresentarem terão um caráter nitidamente distinto, de maneira a não alterar a própria natureza de nosso trabalho principal. Então ele dá a importância devida à história da ciência, muito embora, como ele diz, era negligenciada. Até aquele momento, a história da ciência não era estudada com profundidade no período aí do Auguste Comte, no início do século XIX. Outro que foi aí considerado um dos fundadores, precursores da história da ciência, é o William Whewell, né, que foi um inglês. Ele era um mestre pela Universidade de Cambridge, né, e ele era um sacerdote anglicano. Foi ele que alcunhou aí, criou a expressão, o termo, né, científico, né, ou cientistas, né, no século XIX, passando a abandonar o termo filósofo natural, que era utilizado para os cientistas antes do século XIX. Então, William Whewell teve bastante influência como historiador, como filósofo da ciência, né, e matemático. E ele escreveu 2 livros, né, em 1837, A História das Ciências Indutivas, que serve como uma forma de entender o processo de formação das ciências, e História das Ideias Científicas, em 1858. Ele tratava, né, de colocar a história da ciência como sendo a explicação histórica do desenvolvimento até chegar àquele momento. Ou seja, ele ignorava outros aspectos da história da ciência e focava apenas naquela ciência atual, tudo que era desenvolvido até chegar àquele momento na formação daquela ciência. Até esse presente momento, né, o século XIX, não existia, portanto, a história da ciência como disciplina, com estudo autônomo, com estudo aprofundado. Então, por isso, dava margem a estudos que não eram muito sérios, né, no sentido de não se buscar as fontes devidas e não ter aí a devida complexidade que exige o tema. Foi assim que surgiu, por exemplo, a tese do conflito entre ciência e religião, escrita aí através dos livros de John William Draper e Andrew Dickson White, né? Esses dois escreveram livros que pregavam as ideias de que existia conflito entre ciência e religião ao longo da história, algo que foi posteriormente rejeitado pelos historiadores, mas que até hoje ainda permanece entre pessoas que tratam aí, por exemplo, da mídia, documentários, ainda colocam essa ideia de que existe um conflito entre ciência e religião ao longo da história. E esses autores, John William Draper e Andrew Dickson White, foram responsáveis por criarem e desenvolver essa tese do conflito, né? Que ao longo da história demorou cerca de 100 anos para que os historiadores da ciência demonstrassem de que as obras de William Draper e Andrew Dickson White não são confiáveis e não devem ser adotadas, né? Porém, atualmente ainda são utilizados, como eu mencionei, na mídia e em documentários, entre aqueles que são materialistas, ateístas, etc., né? O John Walsh ele tentou rebater essas ideias do Draper e White, porém não teve muito sucesso, embora ele tenha estudado as fontes verdadeiras, né, e percebido que não se tratava aí, de nada mais do que obras de cunho político e ideológico, né? Mas o James Walsh publicou o seu livro e apontou isso, né, de que essa tese do conflito era algo inventado com propósitos ideológicos políticos, né? Pierre Duhem, ele era um pensador francês, né, um físico na área da termodinâmica e hidrodinâmica, e tratou sobre a teoria da elasticidade, e ele também era um historiador e filósofo da ciência. Ele decidiu estudar a história da ciência através das fontes basilares, especialmente das fontes do período medieval. Então, Pierre Duhem foi um dos primeiros a descobrir aí, que a ciência do período medieval contribuiu para a ciência moderna, né? E que ele coloca, né? Ele foi influenciado por Ernst Mach, né, que foi um físico austríaco, que era positivista, que procurava identificar conhecimentos mantidos de forma constante através da história, que eram aprimorados com o tempo. A história do conhecimento aqui ela convergia para o momento presente, né? Selecionava o que considerava acertos e erros do passado com perspectiva do presente. Essa era a forma que Ernst Mach tratava, né? Porém, o Pierre Duhem ele fez aí uma coleção de 10 volumes, né, Le Système du Monde,
onde ele traduziu aí textos do período medieval e antigo, e no período moderno de estudos da história da ciência, pela primeira vez ele trouxe o conhecimento medieval e valorizou esse conhecimento medieval, aí demonstrando que a história era mais complexa do que era apresentada até então por Draper White e por outros historiadores que tratavam do tema, né? Então Durkheim concluiu que as universidades medievais elas desempenharam um papel fundamental na formação da ciência moderna. Ele coloca no seu livro, né? A mecânica e a física das quais os tempos modernos têm orgulho justificável de seguir, por uma série ininterrupta de melhorias dificilmente perceptíveis, vem de doutrinas professadas no coração das escolas medievais. Então ele tentou aí demonstrar, através de seus 10 volumes, que essa história de tese de conflito entre ciência e religião parecia algo que não era verdadeiro, né? Logo em seguida, nós temos George Sarton, né, que ele foi professor em Harvard, né, de História das Ciências, e ele é o fundador aí do periódico chamado ISIS, né, e ele também é fundador da Sociedade de História da Ciência. George Sarton ele foi um dos grandes homens em se tratando aí da história da ciência, um dos fundadores da disciplina da história da ciência como nós conhecemos atualmente, né. E em 1913 ele fundou, né, o periódico ISIS, que existe até hoje, que é o maior periódico de história da ciência, né, que tem aí a assistência de vários estudiosos por todo o mundo, né. Depois nós tivemos a Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1919, que trouxe uma série de questionamentos sobre a ciência e sobre a capacidade dela melhorar realmente a história da humanidade, porque muitas pessoas diziam que a ciência teria os problemas, resolveria os problemas de toda a sociedade, e com a Primeira Guerra Mundial demonstrou que o uso da ciência de uma forma muito pejorativa, de uma forma muito complicada, poderia prejudicar a humanidade, né, no sentido de que a Primeira Guerra Mundial se utilizaram primeiros experimentos químicos durante a guerra, né, que foi devastadora, armamentos e tudo mais. Então a Primeira Guerra Mundial ela trouxe um questionamento sobre o uso da ciência, o quanto que a ciência poderia ser utilizada para o benefício da humanidade, né? Em 1924, que foi fundada a History of Science Society, a Sociedade da História da Ciência, por Sarton, né? E Sarton advogava inicialmente as ideias positivistas, né? Em que a história das ciências elas mostrariam o progresso da humanidade. Só que em 1940 e 1951, Sarton ele foi professor de História da Universidade de Harvard, e ele passou a estudar e a fazer aí uma coleção de livros sobre a introdução à história da ciência. E lá no volume 3º, 1947, ele percebeu a importância dos estudos medievais e que, portanto, essa história do progresso da história da ciência parecia algo que não era realmente interessante para a história. Ele coloca: não se segue, como muitas pessoas ignorantes pensam, que as atividades medievais eram estéreis. Isso seria tão tolo quanto considerar uma mulher grávida estéril enquanto o fruto do seu ventre não tivesse nascido. A Idade Média estava grávida de muitas ideias que não poderiam ser divulgadas até muito mais tarde. A ciência moderna, poderíamos dizer, foi a fruição da imaturidade medieval. Vesalius, Copérnicos, Galileu, Newton foram os felizes herdeiros que ganharam dinheiro. Não estaremos muito errados ao dizer que foi o ocanismo combinado ao averroísmo que preparou a dissolução gradual da continuidade medieval e o começo de uma nova era. Então, que já passou a reconhecer já qualidades no período medieval e começando a retirar aquelas ideias que diziam que a Idade Medieval seria a Idade das Trevas, que não teve nenhuma produção científica e tudo mais, né? Mas foi com Edwin Arthur Butt que trouxe uma grande influência sobre os historiadores da ciência, né? Ele que era um filósofo americano, né, da Universidade de Yale, da Universidade de Columbia, ele escreveu um livro chamado The Metaphysical Foundations of Modern Science, ou seja, os fundamentos, as fundações metafísicas da ciência moderna. Aqui ele colocava que os fundamentos da ciência moderna, elas foram basicamente teológicas. Ele analisa as ideias de Descartes, de Galileu, de Isaac Newton, para mostrar que tinham fundos teológicos nessa obra, que eles estavam construindo nas obras da ciência. Então, essa obra ela trouxe várias influências sobre os historiadores da ciência ao longo do tempo, né, até que surgiu
o caso Scopes, né? O caso Scopes foi um caso muito emblemático. Em 1925, um professor do ensino médio ele foi proibido de ensinar a teoria da evolução. Por quê? Surgiu no estado de Tennessee, nos Estados Unidos, uma lei chamada Lei Butler, que estabeleceu que era ilegal em todos os estabelecimentos educacionais do estado o ensino de qualquer teoria que negasse a história da criação divina do homem, como era explicado na Bíblia, e substituir pelo ensino de que o homem ele descende de uma ordem de animais inferiores. Então, John Scopes, ele que era um professor de história pública do ensino médio, ele foi acusado por ensinar o evolucionismo, né, usando aí um capítulo de um livro que seria inspirado em Charles Darwin, né, A Origem das Espécies, né? E ele foi condenado a uma multa de $100, né, uma multa pequena, mas aí demonstrou que existia essa lei, que essa lei poderia atrapalhar o estudo da teoria evolucionista, né? O caso ele foi muito divulgado pelos jornalistas e o conceito então da tese de conflito, né, criada aí no século XIX por White e Draper, ele foi novamente revisto e novamente os jornalistas colocavam essa coisa de que a religião estaria em conflito com a ciência e passou então a utilizar esse julgamento aí, chamado julgamento do macaco, né, do caso Scopes, para os propósitos de divulgar a tese do conflito, né? A Lei Butler foi revogada em 1967 e houve uma série de influências nos estudos das escolas dos Estados Unidos, né? Então, a partir desse momento, de 1925 em diante, a tese do conflito ela cresceu no imaginário popular devido a essa divulgação da mídia, embora os historiadores da ciência começassem a perceber que essa tese do conflito não era mais interessante, não era realmente baseada na realidade, né? Temos em seguida o Alfred North Whitehead, né? Ele foi um filósofo e matemático britânico e ele é o fundador da escola filosófica conhecida como a filosofia do progresso, né? E ele escreveu o seguinte: a ciência moderna deve ter se originado da insistência medieval na racionalidade de Deus. Minha explicação é que a fé na possibilidade da ciência, gerada antes do desenvolvimento da teoria científica moderna, foi a consequência inconsciente da teologia medieval. Então que o Whitehead ele já reconhecia também essa importância da teologia medieval para formular e criar a ciência moderna, né? Mas com o Sir Herbert Butterfield é que os historiadores realmente começaram a perceber que essa tese do conflito não era mais interessante nas análises da história, né? Ele que era um britânico, né, um estudioso aí, historiador e filósofo da história, né, e professor e vice-chanceler da Universidade de Cambridge, ele escreveu um livro chamado The Whig Interpretations History, né? Ou seja, a interpretação Whig da história. Então, em 1971, Butler defende que os historiadores eles tendiam a descrever a história como se fosse uma batalha entre amigos e os inimigos do progresso, né? Que é o seu próprio ponto de vista, no caso. A história, então, seria uma luta entre progressistas e reacionários. Então, Butler ele define que teria essa interpretação Whig como sendo a tendência de muitos historiadores escreverem em favor do protestante e Whigs, né? E de existirem revoluções bem-sucedidas, de enfatizarem certos princípios de progresso no passado e de produzir uma história que seja a ratificação, se não a glorificação do presente. Então essa história, né, de demonstrar que os historiadores estavam fazendo isso com a história da ciência, demonstrar que existia sempre a ratificação do presente, demonstrando que sempre a história seria uma linha de evolução até chegar ao presente, né? Ele coloca: a história não é o estudo das origens, em vez disso, é a análise de todas as mediações pelas quais o passado se transformou no nosso presente. Não podemos dizer a quem devemos ser gratos por essa liberdade religiosa, e não existe lógica em ser grato a alguém ou a algo, exceto a todo o passado que produziu todo o presente, a menos que queiramos ser gratos àquela providência que desviou tantos propósitos para nosso benefício último. Então, no sentido de que a história ela não se faz de um processo de evolução de dois choques de ideias, né, entre progressistas e reacionários ao longo do tempo. Na verdade, é todo um conjunto que devemos analisar, que transformou e chegou ao nosso presente. E ele fez essa mesma análise
em 1949, tratando sobre a origem da ciência moderna, né? E aqui ele aplicou a mesma análise da história da ciência na relação de realidade e ciência durante o período da Revolução Científica. Ele ressaltou que não existia um conflito necessário entre religião e ciência, vez que os estudiosos dessa época eram religiosos, como por exemplo Copérnico, Galileu, Newton, Kepler, etc. Então, a partir dessa interpretação, que demonstrou que essa interpretação Wigg, de que existe a religião como sendo algo maléfico, como sendo algo prejudicial, e a ciência como sendo algo benéfico sempre ao longo da história, isso na verdade não tinha bases para serem sustentadas, né? E essa interpretação do autor Whitehead passou a ser observada pelos historiadores da ciência, né? Porém, surgiu a Segunda Guerra Mundial em 1939 a 1945, né? Surgiu, portanto, aí, o conceito de Big Science, né? Que é um tema atribuído a Alvin Weinberg, né? Que é usado por cientistas e historiadores da ciência para descrever uma série de mudanças da ciência ocorrida durante a Segunda Guerra Mundial, com o aumento aí do financiamento de governos. Em outro lado, existe o Small Science, que é as pesquisas menores de um indivíduo ou pequenas pesquisas, né? Ou seja, com a Segunda Guerra Mundial, demonstrou-se que houve um maior investimento do Estado em relação às pesquisas científicas, e o avanço se tornou mais intenso em relação a isso, já que havia então um grande investimento financeiro por parte de empresas, por parte de órgãos governamentais na ciência, né? Porém, surgiu a bomba atômica, né, com o projeto Manhattan, e isso também causou uma série de questionamentos sobre o uso ético da ciência, uma vez que agora já era possível destruir cidades inteiras através de bombas, né? E portanto houve esse questionamento, né? O James Conant, que foi o presidente da Universidade de Harvard, né, ele participou do projeto Manhattan, né, que foi responsável por utilizar a bomba atômica, né? E ele decidiu, logo depois de participar desse projeto Manhattan, trazer aí os estudos da história da ciência, né? A experiência com o projeto Manhattan convenceu Conant de que o público precisava de uma melhor compreensão da ciência, e buscou então revitalizar o programa de história e a filosofia de ciências em Harvard. Então ela assumiu a liderança, né, pessoalmente, que ensinava um curso, né? E entre esses seus alunos estavam aí o Thomas Kuhn. James Conant então ensinava as ideias do triunfalismo da ciência, ou ele ensinava como era chamada a interpretação Wigg, né? De que sempre ao longo da história existia aí uma série de sucessão de atos que a ciência iria sendo desenvolvida até chegar ao momento atual. Então a ciência seria aí aquela que iria resolver os planos, resolver os problemas da humanidade. E Bernard Cohen foi o primeiro a ter um PhD em História da Ciência. Então foi um estudioso aí que consolidou a História da Ciência como sendo uma matéria acadêmica propriamente na Universidade de Harvard, né? E portanto a partir dele outras universidades passaram a adotar a História da Ciência como uma ciência, uma história da ciência autônoma, né? Temos também o Thomas Kuhn, que foi um físico, né, e filósofo da ciência estadunidense, que foi muito influente aí entre os historiadores da ciência, entre os filósofos, né? Em 1958 ele escreveu o livro Science and Religion, onde ele examina a vida, né, de vários cientistas e revela que as descobertas eram vistas como confirmação de suas ideias religiosas, mostrando que eles estavam estudando a natureza que os levaria a Deus propriamente, demonstrando que, mais uma vez, que essa tese do conflito não seria interessante ser adotada, né? Em 1962, ele escreveu o livro, né, A Estrutura da Revolução da Científica, né? E em 1947, antes de escrever essa obra, o Thomas Kuhn ele era um estudante de pós-graduação na Universidade de Harvard, e ele havia sido convidado a dar uma aula de ciências para estudantes de graduação em ciências humanas, com foco aí em estudos em casos históricos. Até aquele momento, Kuhn disse que nunca havia lido um documento antigo na ciência, e ao ler a Física de Aristóteles, ele percebeu ser muito diferente dos conceitos de matéria e movimento da obra de Isaac Newton. Então, com isso, Kuhn ele percebeu que para apreciar o raciocínio de Aristóteles é preciso estar ciente das convicções científicas de sua época, né? Kuhn concluiu que Aristóteles ele não era um Newton ruim, apenas diferente. A partir de então ele formou as bases para seu livro, ou seja, cada período histórico tem suas próprias conceituações, seus próprios parâmetros, e portanto não há que se dizer
que há propriamente uma ciência ruim ou uma ciência boa, e sim parâmetros diferenciados ao longo da história, né? Mas foi com Ian Barbour que essa questão toda da história da ciência, que a tese do conflito passou a ser abandonada. Porque Ian Barbour, ele é um PhD em física, né, pela Universidade de Chicago. Ele escreveu um livro tratando sobre essa relação da cristandade e os cientistas. E em 1966, onde ele escreveu um ensaio, né, sobre ciência e religião, ele propôs aí, uma série de 4 modelos de relação entre ciência e religião. Né? No próprio livro, aí, Quando a Ciência Encontra com a Religião, ele trata sobre isso, né? Trazendo então esses 4 modelos. Ele diz que a relação entre ciência e religião pode se dar nesses 4 modelos. Primeiro, conflito, a teoria do conflito, né? A tese do conflito, que ocorre entre as pessoas com os pontos de vista extremados. Então, a tese do conflito ela está relacionada com os materialistas ateístas e aqueles que são literaristas bíblicos, né? É essa tese do conflito que reside nisso. Ela não é mais adotada pelos historiadores da ciência, e nem mesmo a maioria dos cientistas não adota mais a teoria do conflito, né? Uma vez que eles adotam a teoria da independência. A teoria da independência é aquela que diz que não deve haver conflito entre ciência e religião, mas sim uma coexistência em separado, cada um tem seu próprio plano. Temos ainda o modelo do diálogo, né, que é uma aproximação quando se procura identificar onde existem semelhanças entre os métodos empregados nas duas áreas. Então, nos pontos de convergência, a ciência e a religião podem trabalhar juntos, né? E ainda tem o modelo da integração, ou seja, que pode ocorrer uma parceria entre a religião e a ciência de um modo sistemático e abrangente, na chamada aqui teoria natural propriamente, né? Então esses 4 modelos foram os 4 modelos que o Ian Barbour apresentou para demonstrar aí a relação entre ciência e religião. Com o seriado Cosmos, né, que trouxe muita influência na década de 80, né, o Carl Sagan ele adotou a teoria do conflito, que já não era mais uma teoria adotada pelos historiadores da ciência, mas que no trabalho do Carl Sagan ele adotou, demonstrando sempre que a ciência era algo que trazia o progresso e a religião algo que iria atrapalhar essa ciência, nessa teoria do conflito, né, que posteriormente foi abandonada, como eu mencionei propriamente. Mas o Carl Sagan foi um dos que serviu para divulgar a tese do conflito, né? E temos aí o John Hadley Brooke, que foi um historiador, né, britânico da ciência, especialista aí nessa relação entre ciência e religião, e ele era da Universidade de Oxford, né? E ele propôs em sua obra Science and Religion, né, em 1991, um novo modelo, que é o modelo mais utilizado atualmente, que é a teoria da complexidade. E aqui nessa entrevista para a Sociedade Brasileira de História da Ciência, ele explica como ele trouxe esse modelo. Quando eu escrevi meu livro sobre a ciência e a religião, eu havia lido muita literatura que me sugeria 2 visões muito comuns sobre o tema. Uma era a visão de que a ciência e a religião estão inevitavelmente em conflito, e a outra, não tão conhecida, mas certamente adotada por muitas pessoas religiosas, era de que a ciência e a religião possuem uma relação de compatibilidade, de harmonia, quando são compreendidas corretamente, e o conflito é o resultado de um mal-entendido. Ora, eu estava infeliz com essas posições. Fazendo muitas pesquisas na história da ciência, descobri que o relacionamento não era tão simples quanto as 2 grandes narrativas de conflito ou harmonia sugerem. Por exemplo, muitos cientistas possuíram fortes crenças religiosas. Eles não viram conflito entre essas crenças e seu próprio trabalho. Mas, ao mesmo tempo, talvez eles não tenham sido ortodoxos em suas perspectivas religiosas. Portanto, não se encaixam facilmente nessas categorias convencionais. Outro erro que percebi com a tese do conflito é que as ideias religiosas na Europa Ocidental realmente contribuíram com ideias importantes no desenvolvimento da ciência, mesmo com a ideia de que, por meio do estudo da natureza, se via algo do poder e da sabedoria de Deus como Criador do mundo. Quanto mais eu olhava para a harmonia, mais percebia que precisava de outras palavras que não conflito e harmonia, para expressar como a relação existiu frequentemente no passado. Então ele criou a tese da complexidade entre ciência e religião, né? As relações entre ciência e religião foram construídas de muitas maneiras diferentes e de muitos modos que competem entre si, de forma que não há uma história simples que possa ser contada sobre a relação entre ciência e religião. Você tem de contar muitas histórias
se pretende capturar a realidade histórica. Então é isso o que está por trás do livro. Foi um protesto contra a visão de que existe uma única descrição ideal sobre o que é o relacionamento entre ciência e religião. O significado dessas duas palavras também mudou significativamente ao longo do tempo. Se você perguntasse a Newton como Newton reconcilia sua ciência com sua religião, creio que ele não entenderia, porque ele viu, né, se a si mesmo perseguindo o que no século XVII se chamava filosofia natural, que incluía a discussão sobre o relacionamento de Deus com a natureza. Teria sido uma questão muito difícil, muito estranha para Newton a responder. Portanto, não há complexidade desse tipo. Você pode usar Newton novamente como um exemplo porque sua religião era o cristianismo protestante, mas ele também era um herege porque não acreditava na doutrina da Trindade. Quando estudamos o real, as crenças reais dos cientistas, mesmo alguns dos grandes cientistas do passado, elas não se encaixam em categorias simples. Então, por isso, ele criou a tese do conflito, a tese da complexidade, e abandonou a tese do conflito. E também abandonou a tese da harmonia. Então, uma terceira via para ser adotada. Né? Temos aí a obra de Edward Grant, que foi um historiador da ciência estadunidense, especialista em ciência medieval, e ele apresentou aqui o seu livro, né, ele que é da Universidade de Harvard, as fundações da ciência moderna na Idade Média, né, ou seja, aquelas contribuições religiosas, institucionais e intelectuais apresentadas. Então aqui ele demonstra que as bases medievais, os pensamentos teológicos medievais serviram e contribuíram para formular a ciência moderna. Então esse livro de 1996. Né? Em seguida, em 1998, temos a encíclica do Papa João Paulo II, Fides et Ratio, né? Onde ele apresenta que aborda as relações entre a fé e a razão e que eles constituem duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade, demonstrando que não havia esse conflito entre ciência e religião através aqui dessa encíclica do Papa João Paulo II. Outro estudioso, David Lindeberg, né, que é historiador da ciência, especialista em idade medieval, também escreveu sobre essa relação do início da ciência moderna, demonstrando que surgiu justamente no período medieval, aqui no livro The Beginning of Western Science, né, demonstrando que o período medieval contribuiu com as bases para a ciência moderna. Depois temos o Ronald Numbers, que é o PhD em História da Ciência, pela Universidade da Califórnia, Berkeley, e ele escreveu o livro Galileu Goes to Jail, né, e outros mitos. Galileu vai para a prisão e outros mitos, onde ele tenta demonstrar que uma série de mitos foram criados justamente naquela tese do conflito escrita por White and Draper. Né? Então um livro aqui muito interessante. Também ele escreveu, né, o livro The Warfare Between Science and Religion, a guerra entre ciência e religião, porque essa ideia não morre, né? Ou seja, aqui nesse livro ele apresenta porque a tese do conflito até hoje ela é utilizada, né? Essa tese que é utilizada tanto na mídia quanto na cultura popular. Esse é um livro de 2018, onde ele apresenta que essa tese do conflito, embora ela tenha sido criada no século XIX, até hoje ainda é adotada e deve ser abandonada. E aqui uma síntese desse livro, né? A tese do conflito, a ideia de que existe um conflito inevitável e irreconciliável entre ciência e religião, faz parte da imaginação popular. Em A Guerra entre a Ciência e a Religião, Jeff Harnett, Ronald Numbers e Ronald Binzer reuniram um grupo de historiadores ilustres que exploram a origem da tese, sua recepção, as respostas que obteve de várias tradições religiosas e sua proeminência continuada no discurso público. Vários ensaios no livro examinam as circunstâncias pessoais e as idiosincrasias teológicas de importantes intelectuais, incluindo John William Draper e Andrew Dickson White, que através de seus escritos polêmicos defendiam a tese do conflito implacavelmente. Outros ensaios consideram o que a tese significou para diferentes comunidades religiosas, incluindo evangélicos, protestantes, liberais, católicos, romanos, cristãos, ortodoxos, orientais, judeus e muçulmanos, finalmente ensaios históricos e sociológicos que exploram o lugar da tese do conflito na cultura popular e no discurso intelectual hoje. Temos aí também
para apenas demonstrar outro livro também que trata dessa relação da origem medieval da ciência, né? God's Philosophies, How the Medieval World Laid the Foundations of Modern Science. Os filósofos de Deus, né? Como o mundo medieval gerou as fundações para a ciência moderna. E aqui ele trata um pouco dessa obra, né? Um pouco de resumo, né? Essa é uma história narrativa poderosa e emocionante, que revela as raízes da ciência moderna no mundo medieval. O adjetivo medieval tornou-se sinônimo de brutalidade e comportamento incivilizado. No entanto, sem o trabalho de estudiosos medievais, não poderia haver Galileu, Newton ou a Revolução Científica. Em Filosofia de Deus, James Hannan desmascara muitos dos mitos sobre a Idade Medieval, mostrando que as pessoas medievais não pensavam que a Terra era plana, nem Colombo provou que é uma esfera, a Inquisição não queimou ninguém por sua ciência, nem Copérnico teve medo de perseguição, nenhum Papa tentou banir a dissecação humana, ou o número zero, Filósofos de Deus, né, é uma celebração das realizações científicas esquecidas na Idade Média, avanços que foram feitos com frequência graças à influência do cristianismo e do islamismo, e não a despeito disso. Também houve progresso decisivo na tecnologia. Os óculos, os relógios mecânicos, por exemplo, foram inventados na Europa no século XIII, traçando uma jornada épica através de 6 séculos de história. Filósofo de Deus traz à tona as descobertas de gênios negligenciados como John Buridan, Nicolas Oresman e Thomas Brandwein, além de contextualizar as contribuições de figuras mais conhecidas como Roger Bacon, William de Ockham e São Tomás de Aquino. Então, aqui mais uma obra demonstrando aí essa relação da ciência e religião na contribuição, né, para a formulação da ciência moderna. E aqui temos o trabalho mais bem elaborado até o momento, que é The Cambridge History of Science, que tem 8 volumes, foi publicado entre 2013 e 2020, que reúne os maiores historiadores da ciência do presente, em 8 volumes bastante volumosos, que trata de toda a história da ciência, desde o período da antiguidade até o período moderno, onde aqui já tem as bases já consolidadas de que a tese do conflito já não é mais utilizada, e é uma coleção realmente magnífica, onde reúne vários ensaios, e possivelmente com o passar do tempo essas obras serão tidas como referência para serem adotadas nesse tema sobre história da ciência. Na verdade já é uma referência, mas com o passar do tempo tende a se tornar uma obra basilar aí nos estudos, né? E também respaldada, né, pela Universidade de Cambridge, e reúne, como eu já mencionei, o Ronald Numbers, todos os outros que tratam sobre a história da ciência, né? Então, para fechar aqui toda essa ideia, nós temos aqui que a tese do conflito ela é mais comum atualmente na mídia comum, né, entre os cientistas naturais que escrevem sobre história, não propriamente os historiadores da ciência, mas, por exemplo, um biólogo que decide escrever sobre história, né, da ciência, ele acaba adotando a tese do conflito, né, especialmente aqueles que são materialistas, e os historiadores em geral. Temos a tese da harmonia, aquela defendida por algumas religiões ou cientistas religiosos, e a tese da complexidade. A tese da complexidade é adotada pela maioria dos historiadores da ciência, demonstrando aí que há uma harmonia, ou mesmo dissociação, ou mesmo conflito, ou mesmo diálogo, enfim, a tese da complexidade é a tese que trata justamente sobre vários temas que são justamente complexos na relação entre ciência e religião e, portanto, deve ser analisado dentro da sua complexidade. Não é nem a tese do conflito, nem a tese da harmonia. É a tese da complexidade nas várias relações entre ciência e religião ao longo da história. E com isso nós encerramos nossa análise sobre a historiografia, né? São vários livros que vocês podem depois, posteriormente, consultar, que vão tratar dessas relações entre ciência e religião. Os historiadores da ciência, atualmente, como eu mencionei, não adotam a tese do conflito, né? E, portanto, podemos analisar em várias obras que isso foi um processo de desenvolvimento da história da ciência até se consolidar como uma disciplina a ser estudada mais a sério, né? E com maior profundidade sobre o tema. E com isso nós encerramos esse vídeo. Espero que você tenha gostado dessa análise. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Compartilhe o vídeo. Muito obrigado pela atenção.